a sua porta, que nós viemos depois, vai, ai. Nosso corpo quer descanso, nós precisamos de um canto, nossa arma vigia, meu divino Espírito Santo. Nossa arma quem vigia é o divino Espírito Santo, ai, ai. Boa noite a todas as pessoas presentes, muito honrado, muito feliz de estar aqui. Não? Acho que não. Todo mundo está ouvindo, graça. Estão me escutando, né? Então tá bom. Agora, graça, talvez seja melhor usar a gente está gravando. A gente está gravando e depois vai para o YouTube. E aí eu acho que... O que vocês acham, meninas? É possível que ia ficar melhor? A gente está ouvindo. A gente vai botar na tela. O microfone na lapela. Não. Tá gravando a gente, já começa de novo. Vai ter que fazer de novo. Você que vai acessar na internet? Como é que tá essa? Bom, boa noite a todas as pessoas presentes. É uma alegria muito grande estar aqui, né? Eu estou no Prof. Artes desde a sua criação, em reta final de aposentadoria, dia 1º de julho de 2026, eu serei expulso do serviço público, então não terei mais como continuar. Literalmente expulso. Eu acho um crime com a sociedade, mas é fazer o quê? São as regras, vou fazer o quê? Bom, eu trago uma discussão hoje, eu penso o seguinte, tá legal o som aí para vocês que estão gravando? Tem que bater palma? Eu estou trazendo uma discussão que parte do seguinte princípio. Eu acho que nós temos uma carrada de problemas contemporâneos. Nós temos um carrilhão de problemas contemporâneos. Nós temos um racismo estrutural e institucional. Nós temos um patriarcalismo ainda que insiste em permanecer. Nós temos problemas políticos muito graves. Nós temos problemas estruturais de infraestrutura social ainda muito graves, mas eu considero que a gente tem um problema que talvez seja maior do que todos esses, porque se a gente continuar tratando o nosso habitat como nós temos tratado, daqui a muito poucos anos a gente nem terá como discutir esses outros problemas que nos afligem. Porque eu acredito que a gente está destruindo de forma inexorável o nosso meio ambiente. Por isso eu trago uma discussão a partir de uma pesquisa. Eu vou ter que ler um pedacinho aqui, porque senão eu vou acabar me atrapalhando nas coisas que eu quero dizer. A discussão que eu estou querendo trazer, eu dei o título de Tarrafiar Saberes, Artes da Cena e o Paradoxo dos Saberes e Fazeres Tradicionais diante do Progressismo Contemporâneo. Aí está ali as imagens, quem fez as imagens, essa coisa toda. Eu quero começar dizendo que eu não carrego nenhuma verdade comigo. Primeira coisa que eu tenho a dizer é isso. Nenhuma certeza. Eu venho deste lugar aqui. Durante alguns anos da minha infância, esta era a minha casa.
E minha trajetória me trouxe uma percepção de que eu não carrego comigo nenhuma verdade. Por duas motivações. A primeira é que eu gosto muito da outra etimologia da palavra conhecer, do latim cum nascere, nascer com. Quando eu adentrei aquela porta e que eu me deparei com vocês, o Graça Veloso, que entrou cantando aqui, morreu. Ele já não existe mais. E eu nasci com a presença de vocês. Né? A segunda motivação é de que eu me considero somente uma grande ficção de mim mesmo. Eu não passo de uma grande ficção de mim mesmo. E a versão que eu tenho hoje de mim é resultado dessa grande ficção, é a de que tudo que atravessou minha trajetória e me implicou de forma determinante para que eu compreendo hoje da vida. Esse discurso é profundamente atravessado pela consciência dos lugares de privilégio que eu ocupo. Eu sou um homem branco, adulto, heterossexual cisgênero, não tenho deficiência física e estou classe média. Por eu ocupar esses lugares de privilégio, eu não corro os riscos que as pessoas que não estão nesses lugares de privilégio vivem correndo. Não corro o risco de ser morto por ser mulher, por ser LGBTQIAPN+, ainda não sofri etarismo, apesar de ser velho, eu não sofri etarismo ainda, e mais do que tudo, eu não durmo com fome. Então são lugares de privilégio que eu não posso deixar de considerar, que atravessam todas as minhas falas. E eu tenho consciência de que em muitos momentos da minha vida eu fui beneficiário desses lugares de privilégio que eu ocupo. E continuo sendo beneficiário em várias questões no meu dia a dia. Bom, essa minha fala, ela vem de parte de uma pesquisa que eu estou realizando junto com Cícero Félix de Souza, que foi meu orientando de doutorado no PPG-100 da UNB, e ele é professor do campus de Santa Maria da Vitória, da Universidade Federal do Oeste da Bahia. E ela foi feita, ela está sendo feita no que antigamente era chamado de Além São Francisco, e que o agronegócio hoje denomina de Oeste da Bahia, fazendo parte de uma região conhecida como Matopiba. Matopiba, que é o encontro desses 4 estados: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Essa pesquisa tem o título de Imaginário, Magias e Encantarias, tarrafiando saberes nos além do São Francisco, e ela está institucionalizada na UFOB. Antes eu preciso falar da noção de tarrafiar. Essa é uma formulação que eu estou fazendo como uma metáfora de pesquisa. Né? O que é pesquisar? Para mim, metaforicamente, é lançar uma tarrafa. Você lança uma tarrafa, dependendo do tamanho da malha, é o tamanho das coisas que você recolhe. Mas uma infinidade de coisas que você tenta trazer, você não consegue. Só com o passar do tempo, ou com o afinar da malha, quanto menor vai ficando a malha que você vai lançando, menores e mais complexas são as coisas que você recolhe. Bom, quando eu me desloquei para essa região, que a gente escolheu como lugar de pesquisa, dentro dessa região, uma área que vai de Santa Maria da Vitória, que é, na verdade, de Correntina,
que é a primeira cidade da Bahia, depois que a gente sai da BR-020, né? A primeira cidade que a gente chega, que vai de Correntina, passando por Santa Maria da Vitória, Canápolis, Ibotirama, Bom Jesus da Lapa, Paratinga, até uma cidade maravilhosa chamada Barra, que fica no encontro do Rio Grande com o Rio São Francisco. E o que a gente queria constatar? Depois, num segundo momento, a gente foi a Luiz Eduardo Magalhães, antigo Mimoso, que é considerada a sexta maior economia do estado da Bahia em função de sua monocultura de grãos, né? Aqui está o mapa da região. Antes de continuar, eu preciso dizer que nesta região que nós pesquisamos e que tem uma mudança profunda no meio ambiente, em 10 anos desapareceram 17 córregos e ribeirões. A pausa dramática é intencional, tá? 17 córregos e ribeirões desapareceram, simplesmente secaram. A gente partiu de alguns lugares entrando em contato. Qual era a ideia que a gente tinha no início dessa pesquisa? A ideia era tentar constatar uma coisa que eu vinha já há muitos anos deduzindo. Toda mudança de meio de produção altera ou faz desaparecer as práticas culturais tradicionais. Altera profundamente ou faz desaparecer toda mudança dos meios de produção. E a gente pegou 2 regiões que ainda têm meios de produção muito que permanecem, né, que vai de Correntina até Barra, e a gente pegou uma outra região, que é essa região de Luiz Eduardo Magalhães, que alterou totalmente o meio de produção. E aí eu vou mostrar algumas coisas que a gente constatou nos 2 lugares, né? Nas 2 realidades. A primeira é que essa aqui é uma marujada do Divino Espírito Santo que acontece na cidade de Paratinga. Paratinga, tá aqui, são a antiga sede dessa marujada e aqui a nova sede dessa marujada. Ela acontece já há muito tempo e em Paratinga, nessa região, as marujadas e cheganças ainda são práticas muito permanentes, porque os meios de produção ainda estão lá. Os pescadores continuam pescando, os lavradores continuam lavrando a terra. Então tem ainda toda uma prática, né? E a gente constata nessa região que ainda não tem uma mudança radical dos meios de produção, uma profunda relação com o imaginário de brasilidades. E aqui, quando eu falo de imaginário, eu não estou me remetendo à antropologia do imaginário de Gilberto de Ramos. Eu estou falando de uma imaginária baseada nas magias e encantarias brasileiras, que você vai encontrar toda uma imaginária, por exemplo, das águas no norte e na Bahia, e principalmente nessa região do São Francisco,
O norte do país, esse imaginário das águas é profundo. Cito sempre João Jesus de Paz Loureiro, que é um pensador maranhense fantástico, que fala de uma terceira margem do rio, que ele fala que os rios do norte têm 3 margens: a margem direita, a margem esquerda e a margem do fundo, que é onde vivem as encantarias do norte do país, as encantarias amazônicas. Ele tem um livro maravilhoso, que eu não me lembro, João de Jesus Paz Loureiro. Quem quiser pesquisar, que ele fala da imaginária do norte brasileiro. Depois disso, aí nesta região a gente entrou em contato com um dos imaginários mais ricos que a gente encontra, que é o imaginário relacionado a isso daqui: as carrancas do São Francisco. O que são as carrancas do São Francisco? As carrancas surgem ainda na segunda metade do século XIX como identificadoras dos navios que comercializavam através do Rio São Francisco e dos outros rios da bacia do Rio Corrente, da bacia do Rio Grande. Todo o comércio da região era feito por barcos. E os barcos criaram as carrancas, que eram aquelas figuras antropomórficas antigas, que não têm essa característica vampiresca que o tempo foi criando para essa carranca. Essa carranca esse tipo de carranca é muito recente. Ele é bem mais recente. Ele é muito mais ligado ao turismo relacionado a essa imaginária franciscana do São Francisco, do que propriamente do que era antigamente. O que acontece com o imaginário dessa região relacionado às carrancas? Com o passar do tempo, os remeiros é que os barcos eram tocados a remo. Todos os barcos eram tocados a remo, até surgirem os barcos a vapor e depois os barcos a combustível, né? Mas inicialmente eram no remo. E aquilo que era identificador do barco foi se transformando com o passar do tempo num imaginário de proteção sagracional ao barco. Então era uma sagração relacionada a um tipo de proteção que as carrancas traziam para os seus barcos, né? Isso surgiu com os remeiros, os remadores dos barcos. Bom, mas relacionado a isso tem um conjunto de outras práticas que eu estou chamando para substituir. Eu não uso mais cultura popular há décadas, que eu não uso a definição de cultura popular. Eu estou chamando hoje de saberes e fazeres culturais tradicionais. Nesse universo dos saberes e fazeres culturais tradicionais, tem um conjunto de práticas que permanecem na região e que são muito ricas. Dessa mesma cidade aqui de Paratinga, a gente entrou em contato, por exemplo, com uma igreja. A gente visitou uma igreja que é a única igreja do sertão da Bahia que é folheada, que tem as suas naves folheadas a ouro, que é a Santo Antônio de Paratinga, esta igreja aqui o interior dela. Isso é ouro. Isso é ouro. E a única, talvez seja a única do sertão no Brasil, porque todas as outras que a gente conhece são
de capitais, ou de Olinda, ou de outros lugares, né? Mas no sertão essa é a única que a gente tem notícia desse folheado a ouro. E a gente entra em contato com várias comunidades culturais tradicionais da região. Por exemplo, essa aqui é uma comunidade Quiriri, que em Tupi significa povo calado. Dona Maria não tem nada de calado, viu? Dona Maria Quiriri, que é a cacique do grupo, fica a 6 quilômetros de Ibotirama, essa comunidade aqui. Dona Maria Quiriri não tem nada de calado. É muito engraçado. Deixa eu ver se eu acho aqui uma fala dela que eu acho genial. Deixa eu ver aqui se eu... Tem uma fala dela que eu acho muito legal, que ela fala que oh, meu Deus. Ela fala que, olha, nós continua fazendo as nossas práticas antigas. Tudo que você pensar que a gente tem de prática antiga, religiosa antiga, nós continua fazendo. Essa é a fala de Dona Maria. Nós temos a nossa jurema sagrada, que nós usa, nós temos a nossa matinha ali que nós faz o nosso ritual, nós até recebe o padre aqui de vez em quando. Hoje mesmo ele veio aqui com os estagiários dele, rezou uma missa e foi embora. Mas se tem um povo que não aceita entrar aqui de jeito nenhum, é evangélico. Não aceito porque se eles entrarem, eles vão fazer a nossa comunidade começar a brigar, começar a entrar em conflito aqui. Eu não aceito, não, de jeito nenhum. Isso, e ela já é cacique desse grupo há mais de 40 anos. E esse grupo é migrante, ele vem do Nordeste, mais acima, e se estabelece nesse lugar lá, num lugar de 40 hectares de terra. E mantém a sua tradição. Depois, a gente chega em Barra. Barra, a gente entra em contato com uma das práticas relacionadas à argila mais poderosas da região. E eles têm um orgulho enorme de apresentar para a gente. Por exemplo, esta peça aqui, essa obra deles, que é chamada de Moringa Moça, e eles falam com o maior orgulho que ela recebeu um prêmio em Paris em 2001, numa exposição de artes visuais. E aí, em Barra, a gente conhece duas figuras ímpares. Primeiro é este senhor aqui, Joaquim Pezão. Seu Joaquim Pezão, Joaquim Francisco da Silva. E ele diz, vocês têm que me chamar de Joaquim Pezão, porque é assim que todo mundo me conhece. Sou conhecido de todo mundo como Joaquim Pezão. Ele é um dos líderes do antigo ritual dos penitentes com a lamentação das almas no bairro de São Francisco, na Barra. Essa figura, seu Joaquim Pezão, é impressionante a relação que esse homem tem com as tradições e com a natureza. Sua fala é impressionante. Ele fala o seguinte, depois eu vou mostrar as imagens, vocês vão ver as imagens do que ele está falando. Ele é um dos líderes dos autoflageladores, daqueles que se flagelam com um chicote, com uma navalha na ponta, e aí tem umas imagens assim para vocês para verem, tem que ter estômago, viu? Ele fala assim, olha, chega esses dias, que eram os tempos de fazer a penitência, de se cortar, eu fico todo estranho, parece que o corpo pede,
Olha, tem penitente que quando chega os dias que ele se cortava, as costas ficam tudo assim, que nem que fosse umas veias cheias de sangue. É como se o sangue pedisse para sair, para ser cortado. Ouvir seu Joaquim Pezão é testemunhar uma verdadeira relação com a natureza. Também é de defesa das tradições sua relação com o Rio São Francisco. Ele diz que o rio, principalmente depois da transposição, está cada vez menor. E explica. Essa fala dele aqui é linda, é maravilhosa, emocionante. Escutar seu Joaquim Pezão falar isso daqui presencialmente é de chorar de emoção. Fala assim, por exemplo, esse ano, a maior enchente do rio só veio até aquelas pedras lá, ó, mostra lá assim uns 20 metros de distância. Antes, as enchentes vinham até aqui, na minha porta. Olha só o pé do poste. Aí ele mostra um poste que encostado na casa dele, bem aqui assim, ó. Olha só o pé do poste, ruído pelas enchentes. Aí eu vinha até a porta ou a janela e falava para o São Francisco. É aqui que entra a coisa mais emocionante que tem, né? Você quer a minha casa? Eu dou. É direito seu. Dou até a chave, se você quiser. Que quando você baixar, você vai me dar o que eu quero, o que eu preciso. Vai me dar o peixe para eu pescar. Vai molhar a minha roça para eu plantar o milho, o feijão, a mandioca. Eu dou. Eu saio, só volto quando você quiser que você baixar. Olha a relação que ele estabelece com a natureza, né? E ele tem... É impressionante esse homem, porque ele é radicalmente tradicionalista. Radicalmente. Ele fala o seguinte, olha, pelo menos 2 vezes no ano, os meus descendentes todos têm que vir até aqui para fazer esse ritual, de pedir a bênção desse jeito. E aí ele abençoa e faz uma oração. É desse jeito. O ritual é exatamente esse. Principalmente na sexta-feira grande, que é a sexta-feira da paixão, né? E a gente foi lá exatamente na Semana Santa e essa neta dele estava chegando lá para pedir, para fazer o ritual com ele, que é pedir a bênção do avô. E aí a gente entrou em contato com o grupo de penitentes. Essa foto é o registro feito pelo fotógrafo Rui de Rezende e doado a Joaquim Pezão. A imagem reúne lamentadores e curiosos, atrás os penitentes e os penitentes à frente. São práticas que ainda permanecem que ainda permanecem até hoje na região. E esse é o ritual. Bom, depois da Barra, depois de seu Joaquim Pezão, a gente conheceu Pai Geraldo, ou Gerard. É Pai Geraldo porque é um babalorixá importante na região, e ele é Gerard porque ele é conhecido como um artista plástico, artista visual, Le Fazer de Image, que é conhecido no mundo inteiro. Ele fala que ele não consegue mais ter nenhum acervo em casa, porque ele não consegue mais guardar nenhuma obra. Do tanto que ele é requisitado, e ele tem uma arte sincrética a mais fantástica que eu conheci até hoje. A obra dele é sempre
80% do que ele faz de escultura é um lado a entidade do candomblé e do outro o seu equivalente no sincretismo católico. Aqui, Conceição e Oxum, né? Hã? Um lado é Oxum e do outro lado Nossa Senhora da Conceição. É a mesma peça, tá? É simplesmente fantástico. E esta figura, eu acho que eu não conheci ninguém mais acolhedora do que Pai Geraldo. Ele fala assim, você para escutá-lo tem que chegar perto e ele te abraça. Quando eu fui me despedir desse homem, eu pedi a bênção para ele e ele começou a chorar, me abençoando, e eu não resisti. Caí num choro que vocês não... Né? E aí, da Barra, a gente veio passando pelo quilombo de Torrinha. Esse casarão está lá até hoje para testemunhar nos porões os grilhões que os escravizados eram presos, os escravizados da casa ficavam presos nos porões dessa casa. Depois eles construíram casas ao lado para retirar dos porões, né? E aí a gente chega num outro lugar, Cemitério de Cafundó dos Gerais. Na Sexta-feira da Paixão, um acontecimento para a comunidade, a realização da iluminação do cemitério com rezas madrugada adentro. É feita a lamentação dos homens no cemitério do Cafundó dos Gerais, na divisa dos municípios de Canápolis e Santa Maria da Vitória, no Vale do Rio Corrente. Ritual da lamentação dos homens, que consiste em 12 figuras masculinas vestidos com túnicas brancas numa procissão de orações por 14 estações em torno do cemitério num trajeto circular reservado para este fim. Algumas placas apelam: peço por favor, não sepultar no caminho da estação. O que é essa estação? É um cemitério que tem uma estrada circular dentro dele, onde é feita a via sacra. Neste rito, o grupo segue o mesmo trajeto da lamentação dos homens, guiado por um senhor aqui denominado de Lente. Aqui a lamentação dos homens e aqui o Lente, aquele que lê para os fiéis na via sacra, durante as 14 estações do sofrimento de Cristo. Ao final das estações, quando Cristo é simbolicamente preso, o grupo segue para a sua... Depois das 14 estações, eles prendem o Cristo e percorrem o mesmo trajeto, iluminados à luz dessa vela artesanal que ainda é feita até hoje na região, que é uma vela feita com cera de abelha, com pavios de algodão. Eu, na minha infância, usei muito essa vela nas procissões que eu acompanhei. E o rito final da lamentação dos homens é o cruzeiro no centro do cemitério, com a toalha representando Cristo crucificado. Depois a gente foi para uma comunidade chamada Salto, visitar a Lapinha de Dona Su. Essa lapinha ela é montada por volta do dia 20 de dezembro e ela é uma lapinha viva. Ela é viva. Por quê? Porque diariamente Dona Su vai lá e movimenta as peças, vai movimentando no rumo da lapinha. Olha aqui a lapinha.
Aí, por volta no dia 6 de janeiro, ela vai lá e vira as peças como se todas as peças estivessem indo embora, tá vendo? Aqui eles estão indo no rumo da Lapinha e aqui elas estão saindo para ir embora. E aí a gente foi conhecer essa figura aqui. Adrião Pereira de Almeida, seu Adrião da Rebeca, que nasceu em 22/2/1935. Converso com todo mundo e não faço medo. Essa fala dele é linda. Assim. Ele faz uma rabeca, que ele chama de Rebeca, do talo de Buriti. Buriti é uma palmeira, né, que tem... ele usa... para colar isso daqui, ele usa um arbusto que ele assa a raiz desse arbusto e tira uma espécie de cola que sai desse arbusto, dessa raiz assada, para fazer a cola para essa Rebeca. E aí em Paratinga, a gente teve contato com as cavalhadas de Paratinga. Aqui uma foto do sequestro da princesa, né? A luta entre mouros e cristãos, que a gente tem na nossa romantização das práticas culturais tradicionais. Já estou terminando, tá? Mais 5 minutinhos eu termino. A gente romantiza muito porque a gente não vê, na verdade, o que significam as cavalhadas. As cavalhadas é mais um ato de colonização, né? Depois a gente vai ver a marujada. Bom, aí depois daqui a gente vai ter o contato com o outro lado da realidade. A última coisa dos saberes e fazeres culturais tradicionais é chegar em Bom Jesus da Lapa e ter contato com Deocleciano Martins de Oliveira, que foi um grande escultor que esculpiu as grandes esculturas que tem na entrada da Lapa, né? Essa daqui é a escultura representando o monge Francisco Mendonça Mar, quando ele chegou ao local. Né? Deocleciano pretendia esculpir os 12 apóstolos para deixar na praça de entrada da Lapa, mas ele só conseguiu esculpir 8 antes de falecer, antes de morrer. E aí a gente chega em Luiz Eduardo Magalhães. Região do oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, destacada no mapa com a explicitação de toda a área de monoculturas do município e seu entorno. Você não vê nessa foto, não vê mais mata, não vê mais cerrado, não vê mais nada. E as estruturas voltadas para a monocultura em Luiz Eduardo Magalhães. A devastação, os depósitos de grãos, aqui é chamada a maior, para eles é a maior empresa de aviação agrícola da América Latina. Sabe o que significa aviação agrícola, né? São os aviões que jogam veneno na agricultura. E o transporte. E o maior orgulho da cidade, CTG Sinuelo dos Gerais, considerado o maior CTG da América Latina. CTG, Centro de Tradições Gaúchas. Né? E é o maior orgulho. E, coincidentemente, na nossa visita lá, estava acontecendo a segunda maior feira agrícola do Brasil, chamada Bahia Farm Show. Aqui só se fala em milhões e bilhões. Ninguém fala aqui
Mesmo os empregados das empresas, os mais humildes, conversam falando de milhões de reais, como se fosse tudo. Bom, com essa constatação, uma coisa foi muito forte para nós quando a gente chegou em Luiz Eduardo Magalhães, que é o desaparecimento total, absoluto, de qualquer prática cultural tradicional que existia na região. Tinha um grupo de teatro lá, que foi embora agora, foi para Barreiras, mudou de lá, saiu de lá, e eu fiz uma entrevista com o diretor desse grupo, perguntando para ele, eu falei, e aí, o que é que ainda tem nessa região aqui de práticas tradicionais? Ele falou, nada, morreu tudo. A única coisa que tem aqui hoje é o CTG. E que é um orgulho, mesmo para as pessoas da cidade, é como se fosse uma coisa fantástica, maravilhosa, é um orgulho para eles. E aí fica a grande pergunta: e as artes diante de tudo isso? Eu só posso falar da minha escolha. Qual é a escolha que eu tenho tido nos últimos tempos? Falar dos saberes e fazeres culturais tradicionais através dos meus espetáculos. Eu montei um espetáculo chamado Benedito, que era baseado nas gestualidades do interior de Goiás. Esse espetáculo é gestual, com máscara, né? Meu amigo Aldo Hugo Belingrotti, que está aqui, viu esse espetáculo, né, Aldo? Aliás, ajudou a montar esse espetáculo algumas vezes no Dulcina. Depois eu montei um espetáculo chamado O Milagre do Santo Novo, que é baseado numa música caipira. Vou tomar mais 30 segundinhos só para contar a história desse espetáculo, tá? O Milagre do Santo Novo é o seguinte, é uma música chamada Mané Tibiriçá. A música Mané Tibiriçá conta a seguinte história. O lavrador fez um espantalho para espantar os passarinhos na plantação de arroz dele. O filho dele bota o nome no espantalho de Mané Tibiriçá. Vem uma grande enchente e leva o Mané Tibiriçá embora. E o tempo passa, alguns anos depois, um tempinho depois, uns pescadores encontram o Mané Tibiriçá e, achando que é santo, coloca ele num santuário e esse danado desse santo começa a fazer milagre. Danado desse santo milagreiro começa a fazer milagre. E faz milagre, faz milagre, faz milagre. O menino que botou o nome no Mané Tibiriçá sofre um acidente e perde a voz. Eu, no meu espetáculo, Milagre do Santo Novo, faço uma brincadeira com as zoofilias do interior do país, né? E o menino perde a voz porque leva um coice de uma égua que ele estava encostando num cupim. E ele perde a voz. E vai a tudo que é médico e nada dos médicos darem jeito dele voltar a falar. Aí o pai fica sabendo, vou levar o meu filho lá no santo para o santo fazer o milagre de fazer ele voltar a falar. E leva. O menino chega, entra na igreja e fala, estão de sacanagem comigo. Isso não é santo coisa nenhuma, é o Mané Tibiriçá. E a gente brinca com essa história nesse espetáculo, né? E essa aqui e o último espetáculo, o meu espetáculo que permanece até hoje, é o Inderna de Então, que é o meu espetáculo solo, que eu montei no meu doutorado e que já vai para 158 apresentações, que virou espetáculo de evento, né? Porque não tem mais, nem faço mais temporada com ele, virou um espetáculo de evento. E é isso. Para terminar,
eu só posso reafirmar que tudo isso não passa de mais uma ficção. É só mais uma ficção, tá? Porque, como dizia meu pai, eu vou contar uma historinha assim do meu pai, de dois, assim, por respeito à ancestralidade, que eu não pedi licença antes, eu vou pedir licença para terminar falando da ancestralidade. Meu pai dizia o seguinte, ele tinha uma birra com a Bíblia, né? Meu pai faleceu tem 20 anos. Ele dizia, falando da Bíblia, tudo isso é só invenção, meu filho, invenção de cabeça de escritor. No meu caso, eu só posso dizer que tudo isso que eu falei é só mais uma invenção da cabeça de pesquisador, mais uma grande ficção de mim mesmo. Mas antes de agradecer, para terminar, eu tenho que contar a história do meu pai para pedir licença aos ancestrais que eu não pedi antes. Meu pai um dia estava plantando uma muda de mangueira lá no nosso sítio. Eu tenho um sítio que fica a 120 quilômetros para o lado de Caldas Novas, depois de Lusiânia. E meu pai estava plantando essa muda de manga lá, e o Ramiro, um amigo muito querido que morava com a gente lá, chegou e, querendo sacanear meu pai, de longe, assim, gritou para eu: "Ô Jorge, pra que você tá plantando isso aí? Você não vai comer manga desse pé?" Meu pai, com aquele jeitão de roceiro dele, virou para ele assim: "Ô Ramiro, quando eu cheguei no mundo já tinha mangue, viu?" E aí, para terminar, senhor e dono da casa, a folia vai saindo, fica com Deus, nosso Pai, a proteção do divino. Fica com Deus, nosso Pai, a proteção do divino. Ai, ai, senhor e dono da casa, a folia vai saindo, fica com Deus, nosso Pai, a proteção do divino. Fica com Deus, nosso Pai, a proteção do divino. Ai, ai. Agradecido! Muito agradecido, viu? A gente comete uns equívocos assim imperdoáveis de vez em quando, né? A gente tem que agradecer o pessoal da técnica que ajudou, agradecer ao museu, agradecer a professora Leíse, agradecer a todo mundo, dizer a todo mundo. Eu queria, a gente também fez tudo ao contrário. E o Graça começou, mas a Cris não apresentou Graça. Então tem gente que talvez não conheça esse personagem incrível que vocês acabam de conhecer. E vem cá, Cris, vem cá. Aí eu quero que a Cris fale para vocês um pouquinho da trajetória dessa pessoa incrível. A gente deixou de fora todos aqueles artigos, publicações, né, que são inúmeras. Só falando, Graça Veloso, ator, diretor teatral, dramaturgo, professor titular da Universidade de Brasília, atuando na graduação, nos programas de pós-graduação em artes cênicas, mestrado profissional em artes, Prof.Artes, fez estágios pós-doutorais em arte e cultura visual e em artes cênicas, ambos pela Universidade Federal de Goiás, é mestre e doutor em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia, possui graduação em comunicação social pelo Centro Universidade de Brasília e licenciatura em educação artística e artes cênicas pela Faculdade de Arte do Silvio de Moraes e atua principalmente nos seguintes temas: etnocinologia, pedagogia do teatro, artes cênicas, artes e estudos culturais. Professor titular só de fato, por enquanto eu não sou de direito ainda não. Só vou ser professor titular de direito depois do dia 29 de novembro, que é a minha data limite. Alguém duvida? Para explicar um pouquinho a dinâmica,
todos aqueles que têm perguntas, a gente vai deixar as perguntas todas no final, porque talvez as perguntas cresçam, né, em relação de uma fala com a outra, certo? Mas antes de terminar, eu queria agradecer, oferecendo ao professor um pouco da trajetória do museu, onde anda a onda, a cartografia das artes plásticas no Distrito Federal. Recentemente, o trabalho do nosso acervo, né, o registro do nosso acervo nesse livro, e o do museu, que é uma brincadeira, um jogo do educativo do museu que eu represento. Agradeço.